Você está atento para os conflitos que estão acontecendo em Israel, com o Irã, Estados Unidos e todos os sinais que estão sendo dados para o fim dos tempos e a volta do nosso Senhor Jesus? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estou aqui nessa sexta-feira com um propósito com vocês para falar aquilo que está na Palavra de Deus acerca de Mateus 25, onde nós temos aqui nessa passagem, nesse capítulo, várias passagens interessantes que falam sobre parábolas, mensagens que Jesus estava querendo nos transmitir acerca de como devemos nos preparar ou nos portar com relação ao reino de Deus, mas nesse vídeo de hoje eu quero focar na parábola das 10 virgens que começa justamente a partir do versículo 1 desse capítulo. Então vamos ler rapidamente aqui a passagem a partir do versículo 1 que diz o seguinte: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram consigo óleo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E, como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram aos prudentes: Deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Bom, o mundo olha para Israel e vê o conflito. O cristão olha para Israel e vê o relógio de Deus funcionando e cada vez mais próximo de chegar no ponto final. Mas o que adianta você saber a hora e você não ter o azeite para o encontro? Então, de acordo com essa parábola que a gente acabou de ler para vocês aqui, ela é a chave para a sobrevivência para os dias que estamos vivendo e como que a gente então deve se preparar. E nós precisamos então estar muito atentos e preparados espiritualmente falando, porque quando a gente fala do óleo, está falando do Espírito Santo e fala de quão cheio do Espírito Santo nós estamos para que nós possamos manter as nossas lamparinas acesas. E quando a gente fala acerca de Israel e que ele é o relógio de Deus, isso nos mostra que precisamos estar atentos a esses acontecimentos. Esse distanciamento teológico, esse distanciamento da palavra de Deus e a falta de percepção, de estarmos despertos para tudo isso que está acontecendo, faz com que a gente não se prepare adequadamente. E por mais que tenham ele como Senhor e Salvador e que consequentemente estejam salvos, não estarão com as suas reservas de óleo cheias, não estarão cheios do Espírito Santo para que possam se encontrar com o noivo. E esse encontro com o noivo, ele diz respeito exatamente ao arrebatamento da igreja. Um momento em que então, como diz na palavra, nós encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos com ele para sempre. E nesse momento é onde começa as bodas do Cordeiro, a festa de casamento, como diz na parábola, o momento em que então a porta será fechada e nós estaremos festejando com ele. E onde você estará? Você estará preparado para poder entrar pela porta? Você está com sua reserva de óleo cheia para que a sua lamparina se mantenha acesa? E é interessante quando a gente faz essa analogia com a restauração física de Israel e todo o cumprimento profético que vem acontecendo, que nos mostra que Deus cumpre as suas promessas. Mais de 85% da Bíblia teve o cumprimento das suas profecias acontecendo ao longo da história. E cerca das 15% das profecias que ainda faltam se cumprir dizem exatamente acerca da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, da grande tribulação, a derrota do anticristo perante a volta do Senhor Jesus e do reinado milenar de Cristo. Ou seja, tudo aquilo que ainda está para se cumprir, mas que a gente vê que está cada vez mais se aproximando do seu cumprimento. Isso nos mostra que se ele é fiel com a nação de Israel, ele também vai ser fiel com a promessa da volta de Jesus. E a gente pode também aqui fazer uma analogia com relação a essa lâmpada que está acesa, ou seja, aquilo que aparenta, aquilo que é externo, que é o exterior, com relação à religiosidade, ou seja, a aparência de ser um religioso, de ser um cristão, mas quando na verdade no seu interior ele não possui óleo, ele não possui azeite, a intimidade, o relacionamento com Deus que faz com que a gente então esteja cheio do Espírito Santo. E aí a gente percebe que entre as 10 virgens, todas elas dormiam, mas na verdade a diferença não foi o fato de estar dormindo, ou seja, o problema não
não foi o sono, mas sim a falta de reserva, ou seja, a falta do enchimento do Espírito Santo, para que elas pudessem então permanecer com a sua lamparina acesa e elas pudessem se encontrar com o noivo. Então, quando a gente olha todos esses sinais e a gente não desperta e não busca intimidade com Deus, é justamente como a gente olhar para um relógio e ver que a gente está atrasado, mas não ter o combustível, não ter a iniciativa, a atitude de sair do lugar, para que a gente então possa recuperar o atraso que a gente estava tendo. E aí, olhando para tudo isso que a gente está falando e para essa parábola que a gente acabou de ler para vocês, como que a gente pode cultivar o azeite hoje? Ou seja, como que a gente pode então se encher do Espírito Santo? E eu costumo utilizar a sigla JOB, ou seja, jejum, oração e Bíblia, para que então isso demonstre como que a gente pode fazer para que a gente crie esse relacionamento com Deus, para que a gente possa se aproximar dele, para que a gente possa então criar essa intimidade, obedecendo a ele no secreto, ou seja, sem ser na aparência, sem ser somente com uma lamparina acesa, mas sim com a nossa reserva de óleo cheia, com o nosso enchimento do Espírito Santo interiormente. A gente não deve então temer esses tempos finais e tudo aquilo que está acontecendo, que está mostrando que tudo isso vai se cumprir e que a volta de Jesus se aproxima cada vez mais. Mas na verdade a gente deve se preparar para eles, ou seja, correr atrás do nosso prejuízo, saber aquilo que nos falta, buscar a orientação de Deus, ler a palavra, buscar em oração, em jejum, se preparar, nos encher do Espírito Santo para que então, quando o noivo chegar, ou seja, quando a trombeta tocar e seja avisado que o noivo está chegando, nós estejamos com a nossa reserva de óleo cheia para que a gente possa se encontrar com ele nos ares e viver as bodas do Cordeiro, ou seja, participar da festa de casamento juntamente com ele. Bom, se esse vídeo então despertou algo em você, eu peço que você curta, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no canal para que você possa acompanhar outros vídeos como esse e que você tenha então uma sexta com propósito, um ótimo final de semana e que você então se prepare cada vez mais e acorde para que você então esteja desperto com relação ao tempo de Deus, o relógio profético se realizando, se concretizando e a gente possa então nos encontrarmos juntos com o nosso Senhor nos ares e estar com ele para sempre. Te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.